Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, abençoe este momento santo, de que nós vamos explicar, meditar, entender a sua palavra. Que coisa! É com temor e tremor que fazemos isso, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor perdoe as nossas faltas pelo sangue de Cristo, seu Filho, e nos dê essa bênção. Que esse texto se torne compreensível para nós e a sua aplicação para a nossa vida hoje, nesses dias difíceis, Senhor. E que abras o nosso coração para receber a palavra com fé, com obediência e humildade e obedecê-la para a sua glória santíssima, o nosso bem. Nós oramos assim no Senhor Jesus e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Nós começamos propriamente, o estudo deste livro maravilhoso, o livro de Daniel, na semana passada, digo assim, lendo o livro. Começamos a exposição do texto, que vai do primeiro, lemos semana passada o primeiro e o segundo versículo. Mas semana retrasada nós já fizemos uma introdução ao livro. E uma coisa que eu disse para vocês e que eu queria assim guardar, de vez em quando repetir para os irmãos, que a mensagem assim clara no livro, que se só a leitura simples nós percebemos isso claramente, é que Deus reina sobre as nações, sobre os reis, que ele controla tudo que acontece. Os reis mais poderosos da terra estão nas mãos dele, e que junto a essa verdade vem a segunda também, é que em breve ele vai destruir os reinos e vai estabelecer o seu próprio reino eterno de justiça. Nós temos visto aqui, meus irmãos, isso desde a semana passada, essa verdade, quando nós lemos nos 2 primeiros versículos que no reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, sitiou a cidade. E o texto diz no versículo 2 que o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, entregou este rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor e também entregou parte dos utensílios da casa de Deus. Então, soberanamente o Senhor entregou. E nós vimos isso, então, que aqui se tratava do povo de Deus, aqui se tratava do templo do Senhor. Deus tinha dado o tabernáculo lá atrás para Moisés. Nós estamos até estudando isso na quarta-feira, no livro de Êxodo, que já lemos. Estamos agora lendo o livro, vamos começar a ler o livro de Levítico, e temos visto que Deus deu o tabernáculo, depois Deus deu o templo através de Salomão, mas aqui Deus destrói o templo, envia os utensílios para um rei pagão, entrega a sua própria nação, o povo da aliança, nas mãos desse rei pagão. Por quê, meus irmãos? Por causa do pecado. Por causa do pecado. O pecado é seríssimo e aqui está caindo a ira de Deus. E nós vimos isso semana passada e vimos então sobre a soberania de Deus e que Deus faz isso de maneira justa, que Deus não é um déspota, não é um tirano, mas ele faz isso porque o povo merece. Mas essa não é a mensagem final do livro de Daniel, nem mesmo aqui, porque o livro de Daniel vai mostrar que Deus vai salvar o seu povo. E esse reino significa salvação do seu povo. Mas, meus irmãos, aqui nesses 3 versículos que eu quero ler com vocês hoje, meditar com vocês hoje, do versículo 3
ao versículo 5, nós temos a continuidade da história. Eu falei para vocês que esse capítulo inteiro, ele é o contexto histórico da vida que vai situar Daniel, esse profeta, esse homem tão importante do livro. Situar Daniel historicamente. Ele está em Babilônia. E por que ele está lá? Por que Deus vai usá-lo exatamente nessa nação pagã? E dá aqui o contexto histórico, vocês, porque Daniel é um exilado. Daniel foi levado pelo rei pagão Nabucodonosor para a Babilônia, retirado do seu povo, do meio do seu povo, à força. E é ali na Babilônia que Daniel vai atuar como um homem importante, como um governante e como profeta do Senhor. Então, meus irmãos, esse capítulo 1, ele vai dar todo esse contexto para nós. E esses 3 versículos aqui, versículo 3 ao versículo 5, que nós vamos estudar hoje com a graça de Deus, vai nos contar a respeito do iniciozinho mesmo, de como tudo começou, vamos dizer, na vida de Daniel. Daniel é um desses rapazes bem jovens, ele deveria ter aqui, possivelmente, entre 12 e 13 anos, ou seja, é um adolescente, é bem novinho mesmo. Era um desses jovens que foi trazido de Judá para a Babilônia e para ser treinado na Babilônia pelo rei, pelo chefe dos eunucos do rei, para ser educado, para ser treinado e para servir ao rei. Então, nesses 3 versículos, nós temos 2 verbos importantes aqui. Nós temos o verbo que é a ordem do rei para o seu chefe, que o chefe trouxesse alguns dos filhos de Israel. Então, o verbo trazer, ele foi trazido, ele foi retirado dentre o seu povo e trazido para a Babilônia. E nós temos aqui o verbo, meus irmãos, também aqui no versículo 4, quando diz assim: jovens em quem não houvesse defeito algum de boa aparência, assim entendidos, que tivesse habilidade e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Então nós temos 2 verbos aqui importantes, que é a chave para nós entendermos esses 3 versos aqui, o que eles estão nos ensinando. É o verbo trazer e é o verbo ensinar. Eles foram então, meus irmãos, retirados de Judá, do meio do povo da aliança, do povo de Deus, afastados do templo, afastados do culto, afastados do meio ali onde Deus tinha o seu povo, e foram inseridos numa nação pagã, numa nação que não conhecia nada de Deus, trazidos para lá para serem ensinados por essa nação. Então, eles foram retirados do meio da lei do Senhor, do povo do Senhor, dos princípios ali culturais que eram, evidentemente, apesar de todo o pecado de Israel, de Judá, mas eles tinham o templo, eles tinham os profetas, eles tinham ali toda aquela cultura que vinha de Moisés, que vinha da revelação. Eles foram tirados dessa cultura, vamos dizer assim, teológica, a cultura que veio de Deus, e foram levados para uma cultura pagã, idólatra, e para ser ensinados por essa cultura. Então isso é muito importante, meus irmãos. Esse texto, portanto, esses 3 versículos, eles falam para nós sobre um choque de culturas, sobre aqueles jovens que foram educados na sua cultura judaica e que conheciam a Deus e que amavam a Deus, e conheciam os profetas, conheciam, por exemplo, Jeremias, né? E tinham tido contato com as profecias e com a lei de Moisés e com tudo, e eles agora vão ser bem novinhos ainda. Eu repito, Daniel devia ter 12, 13 anos, bem jovenzinhos ainda, não eram homens maduros, não eram homens de experiência, mas eram bem jovenzinhos. Eles vão ser ali inseridos e ensinados por uma cultura idólatra, uma cultura que não conhece a Deus, que não ama a Deus, e que com certeza tem muita idolatria. Então isso se torna para eles um choque de cultura entre a cultura judaica, a cultura da lei, a cultura de Moisés, a cultura, portanto, dos profetas e da palavra de Deus, que vai ser bombardeada pela cultura pagã. E na verdade, se nós podemos dizer assim, que num certo sentido, todo o livro de Daniel é a história de Daniel, dos seus companheiros, lidando com esse problema. Eles tinham a sua cultura
teológica, bíblica, profética, e eles tinham que lidar com o bombardeio da cultura pagã. Às vezes, meus irmãos, isso vinha pelo ensinamento, e esse ensinamento, então, é uma situação que já é difícil, é um choque, mas ainda assim é um ensinamento, se quer ensinar, mas às vezes vinha de forma pior, vinha pela fornalha ardente, vinha pela cova dos leões, vinha pela perseguição severa. Então, eles experimentaram todas essas coisas. E isso, meus irmãos, acontece conosco, acontece nos nossos dias. Nós, cristãos, também vivemos numa tensão de culturas. Nós vivemos num choque de culturas. Nós estamos inseridos, meus irmãos, numa nação pagã. O Brasil, em muitos sentidos, é pagão. O cristianismo brasileiro, ainda que se chame de cristianismo e ainda que tenha muita coisa de influência bíblica, isso é verdade, mas tem muito paganismo. Nós vivemos numa cultura onde a religiosidade cristã é extremamente influenciada e, na verdade, já foi distorcida pelo paganismo. Nós vivemos numa cultura também secular que está se tornando cada vez mais ateísta, cada vez mais onde Deus está sendo levado para o particular, para a vida pessoal, mas as pessoas não querem mais ouvir falar de Deus. As pessoas estão se tornando cada vez mais avessas a qualquer menção de Deus, a qualquer fé em Deus, a qualquer instrução a respeito de coisas espirituais. Estão dizendo, olha, não nos falem nisso, nós não queremos ouvir isso. Nós vivemos numa cultura onde a Bíblia ela está cada vez mais sendo desprezada. Onde, quando nós olhamos para o cristianismo, nós vemos paganismo e vemos vergonha ao nome de Cristo por parte daqueles que professam, e vemos um mundo que não quer saber disso. Mas isso não é uma coisa dos nossos dias somente, isso é uma coisa normal, isso é uma coisa da cultura humana, isso é uma coisa, na verdade, toda a humanidade é babilônica, toda a humanidade começa com Babel. Lembra de Babel, né? Que eles quiseram construir uma torre e fazer um grande nome para eles, independente de Deus. É a cultura humana, é o mundo. Jesus enfrentou esse mundo. Jesus chamou isso de mundo. Ele disse, o mundo não me ama porque não ama a Deus. E nós todos, irmãos, estamos na situação de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e Abednego, onde nós somos bombardeados e vivemos nesse choque de cultura. Como nós podemos reagir a isso? O que significa isso? E como nós podemos reagir a isso? Esse é um dos grandes ensinos desse livro maravilhoso. Eu quero explorar muito isso, se Deus assim permitir, durante a nossa exposição, meus irmãos. Mas aqui nós temos o ato desse rei fazer isso. Por que ele fez isso? E o que isso significa para Daniel, para os seus companheiros, e quais as tentações que eles iriam enfrentar, e como eles deveriam reagir. E todas essas questões têm a ver conosco, porque nós também somos levados por muitas influências, somos bombardeados por muitas influências. O que isso significa para nós, quais as tentações para nós e como nós devemos reagir a essas coisas, meus irmãos. Então vamos olhar aqui esses 3 versículos nesse aspecto, tá bom? No aspecto realmente do choque de culturas. E aqui eu disse para vocês que aqui tem 2 verbos importantes, então nós podemos, inclusive, dividir a nossa mensagem hoje exatamente nessas 2 partes. Até poderia colocar como título da mensagem, trazidos e instruídos, né? Então, eles foram exatamente aqui, como no versículo 3, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Vamos falar, então, meus irmãos, dessa questão aqui, mostrando em primeiro lugar, irmãos, a qualidade desses jovens que foram trazidos. Quem eram eles? Quais as características deles? Quais os dons que eles tinham? E por que Nabucodonosor escolheu exatamente esse tipo de jovem para trazer para a Babilônia, tirar de Judá e trazer para a Babilônia? Primeiro nós vamos falar então desse trazer, né, e de quem foi transportado para a Babilônia. Em segundo lugar, nós vamos falar exatamente, meus irmãos, da questão da instrução desses jovens, em que eles foram instruídos. Então, nós temos aqui a questão do trazer, de quem foi
transportado, e a questão do ensino que foi dado a eles. Isso tem grande ensino para a nossa vida. Vamos olhar então o texto, meus irmãos. O versículo 3, ele diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei. Então, meus irmãos, nós temos aqui estes jovens que foram transportados. Vamos observar as qualidades deles. Primeiro, eles deveriam ser da família real, da linhagem real e da nobreza. Eles deveriam ser pessoas, irmãos, de famílias importantes, de famílias que não eram do povo, não eram pobres, não eram pessoas, enfim, da classe mais baixa, mas pessoas ou da família real ou da nobreza, de maneira, meus irmãos, que eles já tinham essa, vamos dizer assim, essa característica de conviverem com a realeza e com a nobreza. Essa é a primeira característica deles. Vamos continuar observando aqui. A segunda característica, meus irmãos, é que eles deviam ser jovens sem defeito, que não houvesse defeito algum. Eles tinham que ser fisicamente bem constituídos, sem nenhum defeito. Não podiam ser aleijados, cegos ou qualquer tipo de defeito físico. Tinham que ser perfeitos fisicamente, sem nenhum defeito. De boa aparência, jovens belos, jovens de boa aparência. Mas não somente isso, mas também, outra característica, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistir no palácio do rei. Então, a última característica aqui que é observada, meus irmãos, é que eles tivessem qualidades intelectuais. Eles não somente deviam ser de classe social elevada, primeira coisa, não somente deviam ter corpo perfeito, sem nenhum defeito físico, e ser belos de aparência, mas também que eles tivessem boa capacidade intelectual, que eles tivessem já uma boa instrução, que eles já tivessem sido instruídos no seu próprio país, na sua própria nação, e bem instruídos, e que fossem então conhecedores da sabedoria, da ciência, do conhecimento da sua nação. Então não eram pessoas ignorantes, eram conhecedores, não eram pessoas com pouca capacidade intelectual, mas eram homens, eram jovens, vamos colocar assim, até mesmo brilhantes, jovens com grande capacidade intelectual e que com grande conhecimento, meus irmãos, e o objetivo final era esse, para que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, ou seja, Nabucodonosor queria que esses jovens atuassem no seu palácio, estivessem atuando no seu palácio. Agora, qual é o motivo, irmãos, de Nabucodonosor fazer isso? Nabucodonosor era um tirano, era um homem cheio de soberba, cheio de orgulho, era um dominador, o pai dele tinha vencido guerras e ele também era um guerreiro, e o império estava ali se expandindo, e ele era um homem poderoso. Por que ele fazia isso com os exilados, especialmente com os jovens? Vocês observem que ele está pegando aqui, transportando aqui. Esse foi o primeiro transporte. Depois o povo todo vai ser transportado, em geral, né? Mas aqui o primeiro transporte, vamos colocar assim, os primeiros exilados eram a nata da população, era a elite, os mais capazes, os mais cultos, os mais jovens, os mais fortes, os mais inteligentes, os de melhores aparência. Então, o que ele estava fazendo, meus irmãos? Ele estava tirando o que era de melhor das nações de origem, das nações que ele estava exilando, dominando, e trazendo para o seu próprio reino isso que há de melhor. Em outras palavras, ele estava enfraquecendo os reinos e também trazendo esses jovens como uma espécie de reféns, porque são filhos de Judá,
porque são filhos também de outras nações, e ele está trazendo esses jovens para tê-los como uma espécie de refém, mas eu penso aqui que o mais importante, pelas características que se dão aqui, é que ele está tirando a grande força dessas nações e trazendo essa força para o seu próprio império. É um homem estrategista, é um homem extremamente inteligente, capaz, e ele sabe o que ele está fazendo aqui. Agora, meus irmãos, a tentação para esses jovens era o seguinte, meus irmãos: servir este grande império e esquecer do seu próprio povo, e esquecer da sua própria cultura religiosa, que eles aprenderam desde pequenininhos. Eles eram instruídos, e no caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram instruídos na lei, eles eram instruídos nos profetas. Então, meus irmãos, a grande tentação para eles é servir Babilônia e esquecer da sua própria cultura. Servir ao rei, servir o palácio, servir Babilônia, esquecer o seu povo e, mais importante, e o pior nesse caso, esquecer Deus, abandonar Deus. Essa era a tentação para Daniel. Vou repetir isso aqui. Sendo levado para a Babilônia, ele ser levado a esquecer a sua própria cultura, esquecer o seu povo, esquecer o seu Deus. E ser inserido ali na cultura babilônica e servir ao rei e esquecer. Mas nós vamos observar por todo o livro que não é isso que Daniel faz. Não é isso que Sadraque, Mesaque e Abednego e seus companheiros fazem. Não é isso que eles fazem. Eles servem Babilônia. Eles não se revoltam. Nós não vamos ver em nenhum momento, irmãos, uma revolta. Eles servem, eles se submetem. Eles se tornam, na verdade, os melhores cidadãos e os melhores servos ali na sua função, mas eles não esquecem a sua cultura jamais. Eles não esquecem jamais o seu povo. Eles não esquecem jamais o seu Deus. Se vai ficar uma coisa muito clara aqui, é que Daniel não esquece a sua cultura religiosa. Daniel não nega o seu povo. Daniel vai orar pelo seu povo mais adiante. Vai pedir que Deus tenha misericórdia no livro. Vai orar por ele. Daniel vai servir o seu Deus o tempo todo. Daniel vai orar 3 vezes. Não vai deixar de orar nunca. Daniel nunca vai negar o seu Deus e nem também os seus companheiros. Eles vão estar servindo numa cultura pagã. A tentação era eles ficarem tão ali naquele serviço e ficarem ali na Babilônia e vão esquecendo o que aconteceu na sua infância, na sua juventude, os ensinos do passado, e daqui a pouco eles estão como os babilônios. E era com certeza isso que Nabucodonosor queria. Nabucodonosor não tinha nenhum interesse na cultura judaica. Não tinha nenhum interesse que eles preservassem essa cultura. Ele queria destruir mesmo. Ele queria impor a Babilônia. Ele queria que o seu império dominasse. Então, para ele, se aqueles jovens esquecessem a cultura deles, esquecessem tudo, tanto melhor. É isso que ele queria. Essa era a tentação, meus irmãos. E essa é a nossa tentação também. Amanhã, segunda-feira, vocês vão ser bombardeados. Vocês estão aqui na igreja agora, ouvindo a palavra de Deus. Mas talvez antes de amanhã, talvez ao chegar em casa, ao ter contato com pessoas não cristãs, até da sua família, ao ter contato com conhecidos, vizinhos, e amanhã no seu trabalho, amanhã nas suas tarefas, amanhã você vai ter contato com a cultura de Babel, com a cultura de Babilônia, e a tentação para vocês jovens que estão aqui, para vocês mais velhos que estão aqui, a tentação constante vai ser vocês esquecerem da cultura cristã, esquecerem do povo de Deus, esquecerem do seu Deus e ficarem tão habituados com aquela Babilônia, com aquele serviço, com aquele trabalho,
que já não vão mais lendo a Bíblia, orando, meditando, conduzindo as suas vidas na consciência de que há um Deus acima da Babilônia, há um Deus que controla Nabucodonosor, há um Deus que reina, mas começar a ficar tão entusiasmado com as coisas da Babilônia, com as coisas dessa vida, que começa a esquecer. Irmãos, é uma tentação para todos nós. Mas lembre do exemplo de Daniel, ele não esqueceu. Mas vamos, irmãos, para a segunda parte. A segunda parte nos fala, então, que esses jovens, a elite da juventude, das nações e de Judá, foram trazidos. Mas trazidos para quê? O que seria feito com eles, irmãos? No versículo 4, diz, vou ler de novo o versículo 4 todo, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistir no palácio do rei. E aí, o que lhes faria? O que se faria com eles? E que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Preste bem atenção nisso, irmãos. As letras e as línguas dos caldeus. As letras, os textos, os livros, os escritos dos babilônicos. E a língua deles. Então, duas coisas tinham que ser passado para eles, ensinado para eles. Eles receberiam dois tipos de instrução. A instrução na língua e a instrução na cultura, que estava onde? Nos textos, nos escritos. E essa cultura e esses textos, eles tinham pelo menos dois campos, que eu quero colocar para os irmãos agora. Um campo mais propriamente religioso, ou seja, a Babilônia era uma terra de deuses. A Babilônia era uma terra cheia de ídolos. A Babilônia era uma terra de magia, de feitiçaria, de cultos mais diversos, pagãos. E seria esta cultura que seria então ensinada a Daniel e aos jovens. Eles leriam textos sobre os deuses, sobre a religião, sobre a prática deles, seriam bombardeados com esse conhecimento da religião. Esse é o primeiro campo, vamos dizer assim, de instrução do conhecimento que eles teriam. Mas há um segundo campo, meus irmãos. É uma coisa mais de conhecimento, vamos dizer assim, vamos colocar assim, conhecimento mais científico, um conhecimento mais das habilidades, o que os babilônicos já conheciam da sua cultura, da sua prática. Então, a agricultura, os negócios da Babilônia, os conhecimentos que eles já tinham ali, da natureza. Eles então iriam ser instruídos nestas habilidades também. E como proceder naquilo que a cultura babilônica já sabia fazer. Nos diversos campos que eles tinham já habilidade, domínio, conhecimento da natureza que foi dado por Deus, eles tinham esse conhecimento. Então, Daniel e os jovens também seriam instruídos nesse tipo de conhecimento, nesse tipo de habilidade. Então, são dois campos de saber. Um religioso e um mais, vamos dizer assim, do conhecimento e da prática para o trabalho, para o desenvolvimento da nação e assim por diante. Irmãos, eles iriam ser instruídos nisso, nesses livros e nessa cultura e aprendendo essa língua, e eles então estariam preparados para quê? Veja o que o texto diz aqui no versículo 5, daqui a pouco eu vou falar da questão do alimento, mas eu quero logo olhar para vocês, para os últimos versículos, para a última parte do versículo 5, que diz assim, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ou seja, seria um curso de 3 anos de instrução, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Então, preparados assim, na cultura religiosa e nos conhecimentos da nação, para que então pudessem saber como eles faziam as coisas, quais eram os conhecimentos científicos que eles tinham, as habilidades que eles tinham, eles pudessem então assistir diante do rei e servir no palácio e nas diversas funções que ele poderiam assumir posteriormente. Ele estava preparando esses jovens
para servirem o reino, para servirem o Império Babilônico e para servirem ao seu reinado. Ele estava querendo que eles aprendessem dos seus deuses e que aprendessem das habilidades deles para que eles pudessem então servir a Babilônia. E quem lhe escolheu isso? Jovens fortes, perfeitos, belos, inteligentes, bem instruídos na sua própria nação. Bem inteligente Nabucodonosor, não é? Estava querendo o melhor para a sua nação, para o seu povo, meus irmãos. Mas ele faz mais do que isso. Ele não somente instrui intelectualmente, irmãos, mas ele dá do seu próprio alimento, das suas próprias, do que comia, do que bebia, do de melhor da Babilônia. O versículo 5 dizia: o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia. Ou seja, irmãos, não somente eles seriam instruídos na cultura, na religião e nas habilidades e na ciência da Babilônia, mas eles seriam também muito bem alimentados. Iriam comer do melhor, iriam beber do melhor. Eles iriam comer das iguarias do rei e do vinho do rei. Era comida boa, era bebida boa, era o que de melhor havia na nação, da mesa do próprio rei. Eu pergunto para vocês, tem tentações aqui? Muitas, não é, meus irmãos? Muitas. A tentação, meus irmãos, qual seria aqui? A tentação é incorporar essa cultura, meus irmãos, e aproveitar das iguarias do rei e do vinho do rei. A tentação seria assumir aqueles deuses todos, assumir a magia, a feitiçaria, a idolatria e todos aqueles deuses que faziam parte da cultura. Eles iam estudar aquilo 3 anos, iam ser bombardeados por aquele tipo de literatura, de conhecimento, e eles iriam estar ali na mesa comendo o que há de melhor e bebendo do que há de melhor. A tentação seria então eles, irmãos, incorporar aquela cultura e se deleitar nas iguarias e no vinho, esquecer a cultura do seu Deus, seu povo, seus alimentos. Começar a gostar do que é de bom e de melhor. E do que, da maneira que aquelas pessoas vivem, do que elas creem, da sua cultura, da sua visão de vida, das suas crenças. Afinal, é tudo tão lindo, tão belo. Babilônia era linda. E eles estariam no palácio, e eles estariam bem alimentados, bem sustentados. Era esquecer, incorporar e se tornar babilônicos, se tornar pessoas que vão pensar, que vão crer, que vão servir os mesmos deuses e que vão usufruir de todas aquelas iguarias e de todo aquele vinho e esquecer, meus irmãos. Mas o que seria que eles deveriam fazer? O que eles deveriam fazer em vez disso? E o que, vou repetir aqui, Daniel fez. Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. O que eles fizeram? Irmãos, esses rapazinhos, esses jovenzinhos, eles são exemplos para nós de, em vez de incorporar a cultura, eles influenciaram a cultura. Eles influenciaram o próprio Nabucodonosor. Depois Nabucodonosor vai falar do Deus de Daniel e vai louvar o Deus de Daniel. Você já pensou o que é isso, irmão? Então, em vez de eles se habituar, ficar ali, já sabe, tão inseridos naquela cultura e já não sentir, mas parece tirar o peixe fora d'água, o peixe vai sentir, né? Vai morrer, não é o ambiente dele, mas eles poderiam se tornar habituados, se tornar tranquilos ali naquele ambiente pagão. Em vez de eles fazerem isso, eles
influenciaram, irmãos, eu estou falando aqui, nós estamos falando de jovens exilados, sendo trazidos de uma cultura da sua nação, tirados dos seus pais, levados para um palácio distante, para serem treinados. Eles poderiam esquecer tudo que eles receberam na infância, mas eles não fizeram isso, eles fizeram o oposto. Eles influenciaram a cultura babilônica. E a segunda coisa que eles fizeram foi, eles não se deixaram dominar pelas iguarias do rei, pelo vinho do rei. Semana que vem nós vamos ver que o que diz aqui, meus irmãos? Versículo 8, semana que vem. Mas eu quero só ler com vocês o versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei e com o vinho que ele bebia. Que coisa, hein? Em vez de ele se deixar influenciar pela cultura, ele influenciou a cultura. Em vez de ele se deixar contaminar pela porção e pelo vinho, ele disse, eu não vou comer isso, eu não vou beber isso. Irmãos, o que esse texto nos ensina, meus irmãos? Ele ensina que houve aqui um bombardeio sobre esses jovens. Bombardeio religioso, bombardeio cultural, mas eles não cederam. Era muito fácil eles cederem, as tentações eram muito grandes, as oportunidades muito promissoras. Eles eram a elite, eles eram a elite do seu povo, eles foram levados para a elite do dominador. Eles poderiam ter se dado muito bem, esquecido Deus. Eles poderiam nunca ter passado pela fornalha ardente. Daniel poderia nunca ter que enfrentar a cova dos leões. Mas eles não se importaram, meus irmãos. Eles continuaram fiéis a Deus, fiéis à sua cultura. Não se dominaram pela cultura pagã, não serviram os deuses pagãos, mas ao contrário, continuaram fiéis ao seu Deus, fiéis à sua cultura religiosa e influenciaram os babilônicos. E isso tem grandes lições para a nossa vida hoje. Eu queria, irmãos, encerrar a nossa mensagem colocando para vocês 4 pensamentos aqui que vocês pensassem junto comigo, que vocês refletissem junto comigo, que eu creio que são aplicações, meus irmãos, muito importantes para a nossa vida, para os nossos dias hoje, porque nós passamos, eu disse desde o início da mensagem, por algo muito semelhante. Irmãos, qual é a nossa tentação? Qual é a nossa tentação? Esse é o primeiro pensamento que eu quero lhes apresentar agora. A nossa tentação é servir esse mundo, meus irmãos. A nossa tentação é esquecer do povo de Deus. A nossa tentação na nossa convivência com a Babilônia de hoje, com o Brasil de hoje, com o mundo de hoje, é esquecer. Esquecer do que é mais importante. Esquecer das coisas espirituais. Vocês não percebem como Deus é cuidadoso, em que Ele instituiu meios para a nossa memória? Vocês percebem, irmãos, que a ceia do Senhor, por exemplo, é o quê? Um memorial. Memorial do quê? Da cruz de Cristo, do sangue de Cristo, do corpo partido de Cristo. Vocês não observam que o Senhor diz nos 10 mandamentos, lembra-te do dia do sábado, lembra-te, não te esqueça. Você não percebe quantas vezes, meus irmãos, a Bíblia fala em meditação, em reflexão, incentiva que nós não nos deixemos levar pelo que está em volta de nós, mas e essas coisas em volta de nós fazendo com que nos distraiamos daquilo que realmente é importante, a nossa alma, o nosso relacionamento com Deus, a verdade de que um dia isso aqui tudo vai acabar, daqui a 100 anos, não importa o que você alcançar nessa vida, vai estar no pó.
mas a lembrar daquilo que João diz na sua carta: o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas desejam. O mundo passa com toda a sua concupiscência. Mas aquele que crê no Senhor, que guarda os mandamentos, que ama a Deus, permanece para sempre. Então nós temos, meus irmãos, uma tentação nesse mundo. Babilônia é igual ao Brasil atual, é igual lá o seu trabalho, a sua universidade, a sua família, a sua vizinhança, essas coisas, essa cultura, irmãos, pagã que nós vivemos hoje, digo até mesmo religiosa, até mesmo dita cristã que temos em volta de nós, é uma cultura que nos tenta a nós esquecermos de Deus, a nós esquecermos do povo de Deus, a nós esquecermos da nossa própria alma e começarmos a servir Babilônia, porque Babilônia é tão visível, é tão palpável, é tudo tão ali diante de nós. Por isso que o Senhor diz: lembra-te, não te esqueças. Então cuidado com essa tentação, que você possa lembrar-se continuamente de Deus, meditar em Deus, meditar nas Escrituras e não esquecer do mais importante: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a tentação é esquecer. Mas aí, o que nós devemos fazer? Nós devemos seguir o exemplo de Daniel. Nós devemos, meus irmãos, lembrar. Lembra-te do dia do sábado. A ceia é um memorial. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está o quê? Na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Medite todos os dias na lei de Deus, medite todos os dias em Cristo, medite, tire um tempo para orar, meu irmão, para falar com Deus, para meditar nas coisas espirituais. Guarde esse dia do Senhor com fidelidade. Hoje de manhã nós falamos isso aqui. Ponha como sua tarefa primordial, mais que comer, mais que beber, mais que outras coisas que são importantes, você deve cuidar delas. Nós estudamos também hoje aqui de manhã, com moderação, com equilíbrio, você deve tratar dessas coisas, mas priorize a sua comunhão com Deus, a sua vida espiritual, a sua meditação nas coisas de Deus. Medite, não esqueça, sirva, seja o melhor cidadão, seja o melhor funcionário, seja o melhor pai, mãe, filho, o melhor familiar. Ame e sirva as pessoas, mas não deixe que as coisas, que as riquezas, que os benefícios e a Babilônia que está em volta de nós faça você esquecer da sua alma, do seu Deus, do povo do Senhor. O segundo conselho que eu quero lhe dar, meu irmão, e isso tem a ver com o primeiro, é que a tentação nossa é incorporarmos a cultura, assim como a tentação, meus irmãos, de Daniel, dos seus companheiros, era incorporar aquele paganismo, aquela magia, a literatura que ele ficou 3 anos lendo aquilo, estudando aquilo, com certeza conhecia tudo, sabia tudo. Aprendeu, ele era muito inteligente, muito capaz, então ele estudou, ele se tornou um perito ali naquela religião, todo aquele paganismo, ele sabia tudo. Tentação, incorporar essa cultura babilônica. A tentação os deuses do nosso Brasil hoje se tornaram os nossos deuses. Os deuses do materialismo, do secularismo, da cultura sem Deus. Os deuses do falso cristianismo. Os deuses do cristianismo da riqueza, do poder, da política. O cristianismo que só pensa nas coisas desta vida. Esses deuses, meus irmãos, estão nos tentando o tempo todo, e a tentação é exatamente essa, é nós incorporarmos essa cultura, os seus ídolos, as suas religiões, os seus comportamentos, seja uma religiosidade sem Deus, ou seja o ateísmo. Essas duas tentações existem no Brasil. O Brasil está cheio de magia, cheio de superstição, cheio de idolatria, que influenciou o dito cristianismo, que influenciou o dito evangelicalismo, que está tudo aí espalhado, meus irmãos. E a tentação é nós incorporarmos isso e falarmos isso, e crermos nessas coisas.
A tentação é nós sermos influenciados por um mundo ateu, que não crê mais em Deus, que não crê mais na Bíblia, um mundo relativista que diz que cada um tem a sua verdade, cada um faz o que quiser da sua vida. A tentação é nós incorporarmos isso. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. A tentação é nós começarmos a gostar das iguarias do rei, do vinho do rei. Sabe quando nós começamos a prosperar, ou ter privilégios, ou estar perto de quem é poderoso, ou enfim, qualquer privilégio, por menorzinho que seja, mas nós começarmos a ter esses privilégios, a gente começar a gostar, isso aqui é bom, isso aqui é gostoso, isso aqui é muito bom, e aí as iguarias, o vinho, todas essas coisas vão fazendo com que nós esqueçamos de Deus. Os luxos, os privilégios, a cultura, o que a cultura nos apresenta, os prazeres da vida vão nos fazendo esquecer de Deus. Não me entendo mal, meus irmãos. Daqui a pouquinho eu vou, na próxima aplicação, eu vou falar de que há coisas boas na cultura. Não é que nós vamos renegar tudo. Eu estou falando de que essas coisas passam a nos dominar e passam a fazer com que nós esqueçamos de Deus. Esse é o problema. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos seguir o exemplo de Daniel. Como nós poderemos ser úteis? Como nós poderemos ser úteis para nós mesmos, para aqueles que estão em volta de nós? Em vez de nós incorporarmos a cultura, em vez de nós nos deixarmos dominar pelas iguarias e pelo vinho do rei, em vez de incorporarmos a cultura, é nós influenciarmos a cultura. É nós sermos um Daniel no nosso trabalho, na nossa universidade, na nossa família, de maneira que as pessoas, ao terem contato conosco, possam dizer o que disseram de Daniel. Quando Daniel entrou na cova dos leões, ia entrar na cova dos leões, Dario era um rei que gostava muito de Daniel. E Dario disse assim, quando ele foi encontrar para a cova dos leões de manhã, Daniel, será que o Deus que tu serves te livrou, Daniel? Dario sabia que Daniel servia a Deus. Este rei pagão sabia quem era o Deus de Daniel. Irmãos, Daniel era uma influência sobre Nabucodonosor, sobre Ciro, sobre os reis daquela época. Daniel não foi um homem que se deixou influenciar e passou a idolatrar junto com os outros. Ele não era rebelde, ele não era chato, ele não era orgulhoso, ele não era aquele tipo de crente religioso que só ele é o bonzão. Não era nada disso, ele era humilde. Ele amava a Deus. E ele mostrava, as pessoas sabiam, o Deus de Daniel é o Deus de Daniel. E eles eram influenciados por isso, influenciados mesmo sem se converter. Eles eram influenciados a louvar este Deus, porque eles viam em Daniel este Deus. Irmãos, precisamos de cristãos assim hoje. Coloque um propósito na sua vida de ser um cristão assim, de ser uma pessoa que não seja conhecido por ser um religioso hipócrita, mas seja conhecido por ser um humilde servo de Deus. Que Cristo possa transparecer em nós. Nós temos que influenciar a nossa cultura e não sermos influenciados pela nossa cultura. E nós temos, em vez de nós idolatrarmos e começarmos a nos deixar levar pelas iguarias do rei e pelo vinho do rei, nós temos que dizer, opa, isso não nos dominará. Nós não vamos nos contaminar com esses prazeres. Os prazeres são bons, os prazeres inclusive vêm de Deus, mas eles não podem nos dominar. Os prazeres não podem se tornar senhores de nossa vida, de maneira que nós esqueçamos de Deus e sejamos dominados pelas iguarias do rei e pelo vinho do rei. Nós temos que dominar estas coisas e usá-las com prudência, com moderação, para a glória de Deus, e não nos deixarmos dominar por elas. E meus irmãos, eu quero lhes dar um terceiro conselho aqui. Ainda que Daniel tenha resistido à cultura e não se deixado dominar pela cultura, nós podemos ter certeza, meus irmãos, ele aprendeu muita coisa da cultura. Tinha dois campos da cultura, lembra que eu falei? Um campo mais religioso e um campo mais de conhecimento prático e até científico, nós podemos dizer, dos babilônicos.
E isso, com certeza, Daniel não desprezou. Na verdade, para que ele pudesse ser um ministro, um governante que ele se tornou, para que ele pudesse assistir no palácio de Nabucodonosor, ele teve que se mostrar hábil nessas coisas, ele teve que mostrar conhecimento nessas coisas. Portanto, meus irmãos, temos um ensino aqui que eu queria que vocês também não esquecessem. Nem tudo o que vem da cultura da Babilônia é ruim. Existe um conhecimento prático, científico, que nós podemos dizer que faz parte ou é dádiva da graça de Deus, que Deus dá aos homens. A Bíblia vai mostrar que, por exemplo, o Espírito Santo deu habilidade para que alguns homens construíssem, nós lemos isso aqui um dia desse no livro de Êxodo, construíssem o tabernáculo. O Espírito Santo lhes deu capacidade para fazer, para produzir aqueles utensílios, a eles e a outros homens. É o Espírito Santo também, meus irmãos. O Espírito Santo não opera apenas na obra, vamos dizer assim, da redenção, mas o Espírito Santo está em todos os lugares. Todos os dons, todas as capacidades que os homens têm, mesmo os pagãos, ouçam o que eu vou lhe dizer nesta noite, mesmo os pagãos, eles têm dons, eles têm talentos, eles têm capacidade, eles têm uma mente que Deus deu para eles. Quem deu para eles? Deus. De onde vem a ciência? De onde vem o conhecimento científico? De onde vem a cultura também? Aquilo que também nós chamamos às vezes de bom senso, né? De onde vem, meus irmãos, esse tipo de coisa que faz parte da nossa cultura? Vem de Deus, a graça comum de Deus. Deus dá capacidade para os cientistas, Deus dá capacidade para os advogados, para os médicos, para os pedreiros, para os faxineiros, para os que cuidam da parte elétrica. Eu poderia dar exemplos aqui 1000. Tudo vem dele, irmãos. E o que há de bom no mundo? O respeito, às autoridades, que não é coisa só de cristãos. Os pagãos, muitas vezes, são homens que respeitam, que são bons cidadãos. Tudo isso vem o quê? Da graça comum de Deus. Irmãos, o que é de bom na cultura, nós temos que aproveitar. Nós não somos pessoas... Como é que eu posso falar para vocês assim? Nós não somos pessoas contra a cultura em si, mas contra aquilo que é mal na cultura, contra aquilo que é idolátrico, pecaminoso, contra aquilo que não vem de Deus, nós somos contra. Mas aquilo que é graça comum de Deus, nós aceitamos, nós aprendemos, nós incorporamos. Todos os seus professores foram cristãos, piedosos? Eu pergunto para vocês. Não. Possivelmente a maioria deles não ama Deus, mas ensinaram para vocês tantas coisas. Nós não somos contra a cultura no que ela é boa, nós não somos contra a ciência, nós não somos anticientíficos, nós não estamos lutando contra esses benefícios. Nós podemos, irmãos, nós cidadãos aqui do Brasil e do mundo, dessa época, nós podemos falar de uma pandemia que nós passamos e que Deus usou a ciência para nos tirar disso. Nós não somos contra essas coisas. Nós damos graças a Deus porque nós sabemos que isso também vem de onde? Do Senhor. Então Daniel, ele aprendeu com a cultura. E outra coisa que ele fez também que eu queria destacar, meus irmãos, aqui, é que nós não poderemos pregar o Evangelho sem conhecer a nossa cultura. Nós precisamos falar às pessoas da nossa cultura. O Evangelho ele é único, ele não muda, mas, vamos dizer assim, a aplicação dele tem que ser feita à nossa cultura, às nossas circunstâncias. Nós temos que saber falar a nossa cultura
sobre o Evangelho. E nós não vamos poder falar a nossa cultura sobre o Evangelho se nós nos tornarmos um povo isolado, um povo que, sabe aquela coisa do isolacionismo. Eu já trouxe aqui uma série de mensagens quando eu preguei no Evangelho de João sobre os extremismos. Nós não vamos ser como o mundo, mas nós não somos chamados para sairmos do mundo. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do quê? Do mal. Nós estamos no mundo para evangelizar o mundo. O sal está na comida. A luz brilha sobre as pessoas. A igreja é o sal da terra, não é o sal afastado da terra. A igreja não é a luz, sei lá, de Marte. A igreja é a luz do mundo, do planeta Terra. Nós estamos aqui, meus irmãos, então nós temos que estar em contato com as pessoas, amar as pessoas, servir as pessoas, levar o evangelho a elas, não incorporar a sua cultura idolátrica, mas conhecer as necessidades delas, as aflições delas, as angústias delas, os dilemas delas, a cultura delas, para que nós possamos mostrar que o Senhor Jesus é a resposta para a alma delas e poder falar a elas de forma até mesmo relevante. Isso tem o seu valor e nós devemos saber para quem nós estamos falando. E eu quero lhes dar um último conselho hoje à noite, meus queridos irmãos. E esse tem a ver mais com a relação de Daniel com Nabucodonosor. Nabucodonosor era um homem astuto, era um homem que teve um grande império, não foi à toa, porque ele tinha capacidades, dadas por Deus também. E nós vimos até falar que Deus estava usando Nabucodonosor como servo, uma espada de juízo, né? Ele foi um homem esperto. Ele trouxe a elite da juventude judaica das outras nações para servir no seu palácio. Ele quis usar as habilidades desses rapazes. Ele foi egoísta nisso. Ele trouxe algum benefício, é claro que ele beneficiou aqueles rapazes, né? Mas ele foi egoísta, o interesse dele era egoísta, o interesse dele era para o seu reino, ele era um homem soberbo, orgulhoso, que no final das contas não estava tão preocupado com aqueles jovens, com aquelas nações. Ele queria dominar, ele era um tirano, ele queria impor a sua vontade, só que ele fazia isso com esperteza. Ele sabia como conquistar, mas ele era egoísta. Os fins deles eram sempre soberbos, orgulhosos, egoístas. Mas Nabucodonosor era assim, não é? Mas Daniel não era assim. Daniel serviu Nabucodonosor. Daniel, quando foi informada a Nabucodonosor que ele ficaria como animal, ele teve um sonho, e a interpretação do sonho era que ele, devido ao orgulho dele, ficaria como um animal e perderia o seu reino. Daniel disse isso para ele, mas com pesar no coração, não desejando aquele mal para o rei. Daniel não era egoísta. Daniel amou Nabucodonosor, desejou o bem de Nabucodonosor, serviu Nabucodonosor, falou de Deus para Nabucodonosor, proclamou sobre o seu Deus a Nabucodonosor. Nós nesse mundo, meus irmãos, somos assim. O mundo nos odeia. Jesus disse, vocês vão ser o quê? Odiados. Ou o mundo vai nos odiar, ou o mundo vai tentar nos usar de forma egoísta. Mas nós não vamos devolver isso para as pessoas. Nabucodonosor trouxe esses jovens, manipulou esses jovens egoisticamente. Mas Daniel serviu e levou a palavra de Deus a Nabucodonosor. A profecia que Deus tinha dado para ele. Sem rancor, sem vingança, sem ódio. É assim que nós somos hoje, irmãos, como cristãos. Vamos seguir o exemplo de Daniel também? O mundo nos odeia, mas nós não vamos devolver o ódio do mundo com ódio. O mundo é egoísta, mas nós não vamos devolver o egoísmo do mundo com o egoísmo nosso. Nós vamos amar as pessoas, servir as pessoas. Não vamos ser todos, não vamos ser imprudentes, não é isso que eu estou dizendo. Mas isso é um outro assunto. Mas meu ponto agora é, vamos amar, vamos servir, vamos orar,
vamos proclamar o Evangelho e que muitos possam dizer de nós: esse povo serve a Deus, esse povo ama a Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós pudemos hoje à noite meditar nesses versículos preciosos e pensar neles, Senhor, aplicando a nossa alma, a nossa vida, a nossa própria situação. Que nós sejamos agraciados pelo Senhor. No que for da sua palavra, aplique a nossa alma nesta noite. E que pelo Espírito Santo, Senhor nosso Deus, o Senhor nos agracie com a mesma graça que deste a Daniel e aos seus companheiros, para que nós nunca nunca esqueçamos do Senhor, do seu povo, da sua igreja. Meditemos no Senhor continuamente, que a cultura não nos domine, que nós não incorporemos a cultura pagã, mas a influenciemos, levemos a cultura, o conhecimento do Senhor. O Senhor nos use, Pai, que o Senhor nos guarde de nós sermos dominados pelas iguarias do Rei, que o Senhor nos use, Senhor Deus, em vez disso, a nós levarmos o Evangelho às pessoas que estão lá fora. Que nós também não nos tornemos, Senhor, pessoas radicais, que não querem aprender com a cultura, com aquilo que o Senhor tem ensinado pelos pagãos. Que nós também possamos ser abertos ao que é realmente conhecimento útil para nós e para a comunidade em geral. Que sejamos exemplo de pessoas que aprendem o que é bom e ajudem a sociedade no que é bom. Que o Senhor nos guarde da vingança, da raiva contra os Nabucodonosores do nosso tempo. Que nós oremos por eles, que nós levemos o Evangelho a eles. Que nós, inclusive, oremos pelas autoridades. Oremos por aqueles que estão em volta de nós. E sejamos instrumentos, Senhor, do seu amor, da sua graça, como esses jovens fizeram aqui, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Muito obrigado. Nos fortaleça e glorificado seja o seu nome cada vez mais no Senhor Jesus. Na nossa vida, para o nosso bem e para o bem daqueles que estão em volta de nós. Em Jesus. Amém e amém.